Se você trabalha com venda, seja começando ou com mais tempo de experiência e precisa aumentar o número de clientes qualificados todos os dias, parar de perder tempo com clientes curiosos e evitar descontos que só prejudicam sua margem de lucro, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Lázaro Contreiras, eu sou especialista em vendas e liderança e nos últimos 15 anos ajudei mais 50 mil profissionais e empresas em todo o Brasil. E muitos deles dobraram seus faturamentos com os conteúdos que você vai encontrar aqui no meu canal. Inclusive, se você quiser conhecer melhor os meus treinamentos, o link vai estar aqui na descrição. E esse é mais um vídeo de uma série completa onde ensino exatamente o que você precisa fazer em cada etapa da venda. Planejamento, prospecção, abordagem, investigação, solução, negociação, fechamento, objeções, tudo isso para você botar muito mais dinheiro no seu bolso de forma profissional e inteligente, sem gastar tempo e energia fazendo do jeito errado. Então, se você quiser assistir essa série completa desde o começo, eu vou deixar o link da primeira aula aqui no card e aqui na descrição. Chega de papo, vamos pro que interessa. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Ciclo de Vendas. Nas duas aulas anteriores, a gente falou da importância de fazer perguntas, entender o cliente, conhecer o cliente, os desafios, as dores, os problemas que ele enfrenta, para que a gente possa apresentar o nosso produto, o nosso serviço, de uma forma que faça sentido para ele. Ou seja, a gente descobre tudo aquilo que incomoda o cliente, a gente olha para o nosso produto, o nosso serviço e cria uma conexão na nossa habilidade de explicar como que o nosso produto, o nosso serviço vai ajudar o cliente, criando uma solução, fazendo o cliente ter uma percepção alta da importância de comprar o nosso produto, o nosso serviço. É ali que a gente faz ele ter uma percepção alta de valor. Valor é o quanto aquilo é importante. Então, se a gente conseguir construir uma percepção de valor alta, a chance na hora de conduzir o cliente para o fechamento e o cliente aceitar fechar o negócio com a gente, a chance é muito grande. Por quê? Porque o cliente tem uma percepção alta de valor comparado com o preço que a gente apresenta. Então a ideia é que com as perguntas e a solução que a gente cria, o cliente tem uma percepção maior do que o preço que a gente vai apresentar, fazendo ele perceber que ou que está barato ou que faz sentido comprar e que aí o preço não vira um problema para ele. E ele aceita comprar o produto ou nosso serviço. Só que antes de ir para o fechamento, eu quero falar de um ponto muito importante que muitas pessoas ensinam na internet, mas não ensinam do jeito certo, que é persuasão. Nessa aula a gente vai falar de persuasão. Muitos vendedores confundem persuadir com convencer. Persuadir é uma coisa, convencer é outra. Eu escuto muitos clientes, às vezes as empresas me procuram, Lázaro, a gente quer dar um treinamento de fechamento e tal, o vendedor tem que convencer o cliente. Assim, não tem problema em ensinar o vendedor a convencer. Só que tem que ensinar ele o que é convencer do jeito certo e o que é persuadir do jeito certo. Muitos vendedores confundem convencer com persuadir porque eles acham que falar muito de um produto ou serviço, tirar ideias, argumentos que eles criam para tentar fechar a venda com o cliente é persuadir. E não é. E convencer o cliente também não é. Por quê? Porque eles estão usando argumentos que eles tiram da cabeça. E vocês já devem ter visto essa imagem aí, né? Que de um lado uma pessoa está vendo 9, do outro lado a pessoa está vendo 6. O objeto é o mesmo, o desenho é o mesmo, só que cada um está em um ponto de vista diferente, cada um está em uma posição diferente. E nenhum deles está errado. Dependendo do seu ponto de vista, você pode estar certo somente para você e não para o outro. E é isso que os vendedores fazem. Eles tentam colocar o próprio ponto de vista sobre um produto, sobre um serviço ou sobre como ele pode ser usado, baseado nas próprias percepções, na própria forma que o vendedor vê aquele produto, aquele serviço, a importância que ele tem, baseado na ótica do vendedor. E isso não é convencer o cliente, porque o cliente vai ter uma ótica diferente, como a gente está vendo nesse desenho aqui. Então, Lázaro, como que eu faço para convencer o cliente? Né? Convencer o cliente, eu preciso usar fatos, dados, argumentos de uma fonte segura de informação, de uma fonte confiável de informação. Vocês lembram antigamente de uma propaganda que falava do travesseiro da NASA, que ele tinha uma tecnologia da NASA, né? Que é o travesseiro da NASA, né? Que tinha até o desenho do astronauta. Por quê? Porque ele tinha uma tecnologia no travesseiro de amortecimento, né? Viscoelástico, tecido e tal. Então eles usavam todo um argumento para poder vender um travesseiro, o conforto, baseado na NASA, no nome da NASA. E a NASA é um nome de peso, pô, os caras foram para a Lua, né, uma empresa americana, enfim, tem todo um contexto aí que quando a gente fala NASA,
a pessoa que está ouvindo falou, opa, peraí, a NASA, os caras foram para a Lua, é uma empresa gigantesca de tecnologia, né? A gente associa que as maiores fontes de tecnologia estão lá, os maiores engenheiros e tudo mais. Então as pessoas, elas associam que ser da NASA ou ter um nome vinculado à NASA, aquilo ali dá uma fonte segura de informação. Ou seja, se a NASA falou, tá falado, porque os maiores engenheiros, especialistas, cientistas estão lá. Então essa associação, né, da marca NASA, do nome NASA com para as pessoas, né, ou com um produto, um serviço, aqui no caso de um travesseiro, faz a pessoa ter uma percepção de valor maior, faz ela ter um olhar de que vale a pena confiar, que dá para acreditar. Então, convencer é quando você usa fatos, dados ou fontes seguras de informação que a pessoa do outro lado, opa, peraí, se ele está falando, se essa empresa está falando, se é uma pesquisa, por exemplo, pesquisas, né? Já ia quase que eu ia esquecer aqui. A gente faz uma pesquisa feita com 1000 pessoas. Poxa, a opinião do vendedor ou a opinião do cliente comparado com uma pesquisa com 1000 pessoas envolvidas, não é nada. Então a opinião perde relevância. Por quê? A gente não está falando de uma opinião de uma pessoa, de uma referência. A gente está falando de uma pesquisa que foi feita por cientistas, por especialistas, com 1000 pessoas. E na pesquisa teve um resultado. Entende? Então, convencer, a gente precisa usar dados, fatos, estatísticas, fora do nosso achismo, fora do que a gente pensa, do que a gente acredita e do que o cliente acredita. Não é nem o cliente e nem a gente, entende? É uma fonte segura de informação que tem um conhecimento, uma base de informação além do meu conhecimento e muito provavelmente do conhecimento do cliente. Desse jeito a gente consegue convencer o cliente. Por isso que é importante, quando você pensa em convencer, você fazer pesquisas, buscar informações, relatórios, fontes de informação, sites que são confiáveis, que as pessoas conheçam. Não vai pegar qualquer site aleatório, mas isso é convencer. Baseado não no meu achismo, não no achismo do vendedor, não no seu achismo, no achismo do cliente. É baseado em uma fonte segura de informação. Isso é convencer, quando você traz isso para a mesa, tá? E persuadir. Persuadir é você usar gatilhos. É um start. A gente fala gatilho, né? Por quê? Porque tem um livro chamado Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Foi desse livro que veio esses termos, né, de gatilhos, de persuasão e tudo mais. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Nele tem várias experiências, tem pesquisas, tem dados, tem fatos para chegar à conclusão, né, dos vários gatilhos que existem em persuasão para que as pessoas tenham ações, né? Porque a persuasão nada mais é do que um gatilho, que esse gatilho, uma vez ele é ativado, ele gera uma ação, uma emoção, uma reação na outra pessoa, na pessoa que a gente quer. E existem vários tipos de gatilhos de acordo com a sensação, com a emoção, com a percepção, com a reação que a gente quer que a outra pessoa tenha. Por exemplo, a gente tem aqui esse desenho, né, da bolinha. Vocês já devem ter visto isso daqui. A bolinha, ela tá aqui, todas as outras estão paradas. Então, quando eu levanto a bolinha e eu solto, isso aqui é o gatilho. Por quê? Porque é a ação que eu faço para que, quando ela é solta, ela bate nessa e essa daqui levanta. Então é a mesma coisa, eu falo alguma coisa, faço alguma coisa para o meu cliente, para outra pessoa, ela olha, ela ouve, ela vê, ela sente, enfim, ela recebe aquela informação que você passou e dentro dela vai despertar uma emoção, uma ação, uma reação, entende? Então, por isso que a gente fala que persuasão, ela é o gatilho para... É o gatilho. Quanto mais gatilhos eu tiver na minha caixa de ferramentas, né, no meu conhecimento, mais ações, mais emoções, mais reações eu posso gerar no meu cliente. Entende? Então, esses gatilhos o vendedor tem que ter debaixo da manga. Porque ele vai usar um gatilho, talvez aquele gatilho funcione, talvez ele não funcione e é legal ele ter outro. Ou seja, ter vários gatilhos para usar durante uma abordagem de vendas. E eu trouxe aqui nessa aula 3 gatilhos. Na verdade, existem vários gatilhos, quanto mais você tiver, melhor. Mas eu trouxe 3 que são os 3 mais utilizados.
Vamos lá, o primeiro gatilho é o gatilho da escassez. O que é escassez? Escassez vem da palavra escasso. Escasso é porque está acabando ou vai acabar, enfim, né? É para despertar no cliente a sensação de perder uma oportunidade, de perder a chance. Ou seja, é essa emoção que a gente quer gerar nele. É esse sentimento que a gente quer gerar nele. Esse é o sentimento. Lembra que persuasão é um gatilho? Esse não é o gatilho. Essa é a emoção. Eu quero que ele se sinta como se estivesse perdendo alguma coisa. Então, essa é a sensação, a emoção. Para ele ter essa emoção, eu tenho que falar, fazer alguma coisa antes. Isso que eu faço antes é o gatilho. É o que desperta nele a emoção. Né? Então, eu posso usar, vocês já conhecem várias frases, né? A gente tem aqui, ó, essa promoção vai só até amanhã. Essa é manjada, todo mundo já conhece, né? Não sei se terei mais na próxima semana. Ele, opa, será que não vai ter? Se eu voltar aqui e não tiver mais, né? Que mais? Eu acho que eu ainda tenho 3 vagas. Deixa eu ver, porque da última vez muita gente comprou rápido. Aí ele, opa, tomara que ele tenha mais uma vaga, não quero perder a chance. Então, o que acontece? São 3 frases que eu estou trazendo aqui, existem milhares. Você tem aí uma infinidade de possibilidades. A questão é, Lázaro, mas essas frases aí, isso aí já está manjado, as pessoas já conhecem. O gatilho da escassez, ele tem que ser usado quando do outro lado, ou seja, o cliente, tem uma predisposição a aceitar o gatilho, né? Quando eu falo aceitar, assim, a gente usar o gatilho e o gatilho funcionar. Por exemplo, logo que eu comecei eu e minha esposa, a gente começou a namorar, a gente decidiu morar junto, a gente não tinha grana pra nada. Muitos de vocês, talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando, né? E aí, eu lembro que quando a gente foi morar junto, a gente não tinha dinheiro para comprar o guarda-roupa. Então a gente tinha que deixar nossas roupas em cima de cadeira, em cima de móvel, era o que dava. E aí um dia eu estava assistindo uma propaganda, guarda-roupa de tantas portas por 600, era alguma coisa na faixa de R$ 600, é só até amanhã, aqui e tal, não sei o quê. Aí opa, só até amanhã. Então calhou aqui, aquele gatilho despertou em mim a necessidade, a ação de querer ir para a loja antes que eu perdesse a promoção. Mas aquele gatilho funcionou naquele momento, por quê? Porque naquele momento eu tinha uma necessidade. E eu tinha um incômodo de ter minhas roupas, minhas e da minha esposa, na época namorada, morava junto, tudo largado. Então, tinha uma necessidade, eu tinha um problema, e aí o gatilho pegou. O anúncio fez o gatilho, ele atingiu, despertou em mim aquela sensação de, pô, se eu não for, eu vou perder. Entende? Então tem um encontro muito de 2 lados aí, do cliente precisar, e ele está no momento que ele precisa, e o gatilho chegar bem naquela hora. Por exemplo, se eu vejo aquela propaganda hoje, ou assim como eu tinha visto já antes dessa situação, não vai funcionar. Se alguém falar assim, Lázaro, é só até amanhã um guarda-roupa, cara, não estou precisando comprar guarda-roupa. Ou, vamos supor que eu esteja precisando, mas não é algo que está me incomodando tanto. Eu já tenho um guarda-roupa, ele funciona, tá tudo bem, eu só quero trocar por uma questão estética, sei lá. Não vai funcionar para mim. A não ser que eu veja um que seja aquele modelo que é o que me encantou, ou a minha esposa, e aí tá, ali tem uma chance do gatilho funcionar. Então o gatilho da escassez, ele pode ou não funcionar de acordo com a real necessidade ou urgência que a outra pessoa tem. Atenção, uma pausa rápida aqui. Se você está gostando dessa aula, você vai encontrar mais conteúdos gratuitos aqui no meu canal do YouTube. Você só precisa se inscrever e ativar o sininho para receber alerta das próximas aulas. Agora, se você também quer aprender tudo isso com atividades 100% práticas, com orientação e suporte diretamente comigo, eu tenho diversas opções de cursos e treinamentos presenciais para você ou para o seu time de vendas. Quer saber qual é o melhor para o seu momento? Clica no link aqui na descrição. Então ele funciona, só que tem que usar do jeito certo. Outra coisa é quando as pessoas usam o gatilho da escassez e não cumpre. O seu cliente é só até amanhã. Aí o cliente eu sei que é papo de vendedor. No outro dia ele volta e você vende pelo preço que você falou que era só até ontem. Perdeu a credibilidade, entende? O cliente, eles sabem disso. Então eles sabem que o vendedor muitas vezes está blefando, tá jogando, está trucando, né? E aí é isso. Então muitas pessoas não sabem usar e acaba virando, né, um gatilho que muita gente não acredita mais. Mas ele, bem usado, do jeito certo, no momento certo, funciona até hoje, tá bom? Qual é o próximo gatilho? O próximo gatilho é o da autoridade. O que é autoridade? Vamos supor
que você está em um ambiente, em um shopping center e alguém está passando mal. A pessoa senta, você vê que ela está meio pálida e tal. Aí você vê do outro lado, assim, nas lojas, alguém passando com uma roupa branca, um jaleco branco. Qual a associação que você faz? Opa, a pessoa está passando mal. Tem alguém do jaleco branco ali do outro lado, ou é enfermeiro, ou é médico, alguém da área da saúde. Vai saber mais do que eu. Então a gente chama a pessoa, tá passando mal, entende? Então a autoridade é quando a pessoa tem um nível de conhecimento acima do nosso, ela tem mais propriedade, tem mais estudo sobre um determinado assunto. É um expert, uma pessoa que tem mais conhecimento, tá? E então, por exemplo, você já deve ter ido em médico e você viu certificado, quadros na parede do certificado de formação, faculdade, especializações, né? Atletas usam muito com medalhas. Um dia eu fui numa fisioterapeuta, né? Entrei na sala da fisioterapeuta de uma médica ortopedista. E aí na parede tinha um monte de medalha de troféu. Não esqueço, minha esposa também reparou. Um monte de medalha na parede. Eu perguntei, o que você faz? Ela, eu faço crossfit. Poxa, a doutora na pegada na atividade física, né? Então, assim, chama atenção. Você falou, uma esportista. Eu tava lá por causa de uma lesão que eu tive no esporte. Então você falou, pô, é esportista, um monte de medalha. Você associa que é uma pessoa que entende o que está falando. O que mais? Certificados, dress code, né? Que é roupa, é a vestimenta, como que ela se veste, demonstra, né? Como o caso do médico. Você vai conversar com o advogado, e você vê um advogado bem vestido, num terno bacana e tal, um advogado que não sabe se vestir muito bem, tem uma roupa meio que não casa, sabe? É natural, a gente tem aquele pré-julgamento, né? Que é natural do ser humano. Que a questão não é o pré-julgamento, o problema não é um pré-julgamento. A gente tem um pré-julgamento natural, todo mundo tem. A questão é o que você faz, o que você pensa, como você se comporta com aquele pré-julgamento. Então, dress code, o que mais? Explicações detalhadas sobre ou informações técnicas com informações técnicas. Quando você explica de forma detalhada com informações técnicas para o cliente, para alguém, a pessoa falou, opa, ele sabe o que ele está falando. Isso gera autoridade. Tem que ter, por isso que é importante conhecer muito bem produto e serviço, para você ter propriedade para explicar. Ou quando você usa uma frase, por exemplo, desde que eu comecei nessa área em 2005. Opa, 2005? A gente já passou de 2025, então tem mais de 20 anos isso daí. A pessoa tem no mínimo 20 anos de experiência nessa área, né? Então isso gera autoridade, porque tem mais de 20 anos de experiência naquela área. Então esse é o gatilho da autoridade. O que mais? E o último gatilho que eu trouxe hoje é o da prova social. O próprio nome já diz, ó, prova social. É uma prova social da sociedade, ó, a sociedade provando, né? Aqui é a fila das pessoas indo comprar o iPhone, né? A gente sabe que toda vez que vai lançar um iPhone novo, as pessoas fazem fila na porta esperando para pegar, para ter a exclusividade de pegar em primeira mão, né, o lançamento. Então a prova social, você fala, pô, se tem uma fila na frente do lugar, é porque o lugar é bom. Se tem uma fila de pessoas querendo comprar, é porque o produto é bom. Então essa associação é a prova social. E existem várias formas, né? Por exemplo, depoimentos de cliente em forma de texto, em forma de vídeo, né? Eu pego bastante depoimentos dos meus clientes. Que mais? Filas, multidões, volumes na frente de uma loja, de um restaurante, de um evento. Né? Tudo isso gera autoridade, gera prova social e, consequentemente, gera autoridade. Indicação. Olha, quando você vê uma propaganda e tem um artista, uma pessoa famosa, indicando um produto para comprar. Aquilo ali é uma prova social, ou seja, o artista indicando. Além da prova social, ele também enaltece, ajuda na autoridade, entende? Ou a autoridade do artista que a gente acha, né, que a gente imagina que ele tem, porque é uma pessoa famosa, a gente associa por ser conhecido, é uma pessoa que tem autoridade, ele conecta com o produto, gerando aí uma prova social, entende? Então esses gatilhos são apenas 3 aqui. Compra esse livro, lê esse livro, você vai ver, tem vários gatilhos para a gente poder usar. E como que a gente usa esses gatilhos, né? A gente vai usar esses gatilhos durante a abordagem de vendas. Então, a abordagem, investigação, solução, negociação, fechamento, objeções, fechamento. A gente usa qualquer um desses gatilhos o tempo todo na venda. Quanto mais gatilhos, mais frases, mais argumentos você tiver. É por isso que é importante ter um roteiro, ter scripts. Você pode criar antes, né? Eu mesmo uso aqui vários roteiros. Não tenho aqui porque eu limpei minhas coisas para poder gravar essa aula. Às vezes minha mesa está uma bagunça. Mas você pode escrever gatilhos, escrever frases que despertem no cliente, porque afinal de contas o gatilho é despertar. E aí você precisa ver se vai funcionar.
Conforme a situação, você vai ter que trocar, vai ter que ajustar, mas você vai melhorando. E aí, a gente usa esses gatilhos durante toda a abordagem de vendas. Eu posso usar escassez o tempo todo, eu posso usar autoridade o tempo todo, eu posso usar prova social o tempo todo. Quanto mais frases, textos você usar como gatilhos, maior a chance de você ativar no cliente essas emoções, essas ações que você quer que ele tenha, essa forma de perceber que você quer que ele tenha de você, para uma autoridade, por exemplo, a sensação de perder na escassez, ou seja, você vai trabalhar aí de N formas. Então, quanto mais você usar, quanto mais recursos, mais frases você tiver, maior a chance de você usar e ter resultado. É isso aí. Aqui do lado tem o link para você ir assistir a próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber o alerta das próximas aulas. Um grande abraço, te vejo em breve.